Boa noite a todos. Hoje, na abertura, eu falei rapidamente, e aqui eu tenho duas autoridades respeitadíssimas desse país para falar. Só me cabe aqui agradecer a presença de todos que ainda estão aqui hoje para nos prestigiar, dizer que, para nós da ABICOM, esse foi um dia incrível, né? Um dia de muita celebração, foi o melhor evento que a gente conseguiu fazer em muitos anos, e um evento que traz esse simbolismo da representação dos 5 anos do marco legal, com tudo que a gente já conseguiu construir até aqui. É uma enorme satisfação poder participar desse momento final e poder dar a palavra a ministro Gilmar Mendes e ministro Jader Filho. Então, sem mais, por favor. Pro forma já foi, mestre. Ele já Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar nosso amigo, ministro das Cidades, Jader Filho, cumprimentar o presidente da ABICOM, Rogério Tavares, doutora Cristiane Dias Ferreira, diretora executiva da ABICOM, deputado Júlio Lopes, que é um dedicado a esse tema já há muito tempo, senhor Paulo Roberto de Oliveira, senhor da GS INIMA, cumprimentar a todas as senhoras e os senhores e dizer o seguinte: neste painel de encerramento do Conexões Saneamento 2025, encontro que nos brindou com valiosos aprendizados e reflexões acerca de um dos temas mais essenciais ao desenvolvimento humano, social e econômico do nosso país, cabe-me trazer uma palavra de reconhecimento e estímulo, reconhecimento à ABICOM, Sindicom, pela iniciativa, apoiada com muita satisfação pelo IDP e pela impecável organização. Estímulo a todos que aqui estiveram para que continuem contribuindo com ideias e propostas para o avanço de uma pauta que não é setorial, mas é universal e civilizatória, a garantia do saneamento básico a todos os brasileiros. O novo marco legal do saneamento, sancionado em julho de 2020, representou verdadeira inflexão histórica. Atualizou a legislação anterior, que, apesar dos avanços, não logrou superar o drama persistente de estarrecedores 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável e 100 milhões sem coleta de esgoto. Permita-me deter-me nesses números. São 35 milhões de cidadãos aos quais a Constituição garante o direito à saúde, ao meio ambiente equilibrado e à dignidade, privados do bem mais elementar da vida. Recordo-me que, na ocasião da aprovação da matéria no Senado, em meio à pandemia do Covid-19, o relator, senador Tasso Gereissati, apontou que, enquanto recomendava-se a lavagem das mãos várias vezes ao dia para evitar a contaminação com o coronavírus, esses 35 milhões de brasileiros sequer dispunham de água tratada. Quantas vidas não foram ceifadas por essa inadmissível omissão estatal? Quantas ainda se perdem, sobretudo de crianças vítimas de doenças associadas à falta de saneamento? Eu guardo na minha memória, Cristiano, que durante a pandemia apareciam aquelas senhoras em vários locais dessas comunidades espalhadas pelo Brasil afora, ministro Jader, que diziam: vocês estão recomendando que eu lave as mãos ou que lave os produtos da minha casa, mas eu recebo água de 40 em 48 horas.
um carro-pipa que vem aqui trazer. Essa é uma realidade, infelizmente, ainda existente. É por isso que a universalização do saneamento básico não pode ser concebida meramente como uma política pública desejável. Ela é a concretização de direitos fundamentais e está intrinsecamente ligada à dignidade da pessoa humana, fundamento da nossa ordem constitucional. Nesse sentido, o Marco Legal de 2020, cujos 5 anos hoje celebramos, trouxe metas ousadas e necessárias. 99% da população com abastecimento de água e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033. Para tanto, redesenhou o arranjo regulatório, reforçando o papel do Estado, mas também abrindo espaço para a iniciativa privada como parceira indispensável. Aqui a matriz, inclusive, desse desenho institucional é um acórdão do Supremo Tribunal Federal, de que acabei redator, né, em que é um caso do Rio de Janeiro, lembrava há pouco o deputado Júlio Lopes, em que nós, ao responder à pergunta sobre quem era o poder concedente, se era o Estado, se era o município, nós dissemos, no caso do Rio de Janeiro, que era a região metropolitana. Portanto, até é possível que, no futuro, a gente chegue a um redesenho dessa própria ordem institucional, como a Constituição, de resto, já aborda, para tanto a região metropolitana como micro-regiões avançarem no sentido de ganharem uma outra estrutura institucional. O Supremo teve oportunidade de se pronunciar sobre a matéria em dezembro de 2021, quando, no julgamento das ADINs 6492, 6356, 6583 e 6882, reconhecendo a constitucionalidade da Lei 14.026 de 2020, que instituiu o novo marco legal do saneamento. O tribunal entendeu, seguindo o voto do relator, ministro Luiz Fux, que a lei introduzia mecanismos importantes para ampliar a eficácia e a abrangência dos serviços. Em meu voto, destaquei a necessidade da superação de velhas e excessivamente amarradas concepções de direito administrativo e a adoção de um modelo de regulação mais aberto, capaz de acompanhar as transformações de ambientes regulados tão complexos e dinâmicos como é o do saneamento. De resto, prevaleceu a interpretação de que a ampliação da competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, para criar normas sobre regulamentação tarifária e padronizar os instrumentos negociais, não fere a Constituição, e que a integração compulsória de micro-regiões e regiões metropolitanas para a transferência de competências para os Estados, tendo em vista o planejamento e a execução de serviços de saneamento básico, não afronta a autonomia municipal. Esse último entendimento, aliás, já estava consolidado desde 2013, quando foi julgada a ação a que me referi, a ação direta 1842, cujo acórdão foi por mim redigido, que questionava a lei do Estado do Rio, que havia transferido do âmbito municipal para o estadual competências administrativas e normativas relativas aos serviços de saneamento básico. Na ocasião, o plenário reconheceu que as funções públicas de interesse comum associadas ao abastecimento de água e à coleta de esgoto frequentemente ultrapassam os limites territoriais de um município e exigem coordenação regional, o que justifica a integração compulsória. Entretanto, ficou estabelecido que o poder concedente e a titularidade do serviço ficariam a cargo não de um órgão colegiado, formado pelo Estado e pelos municípios afetados, de modo a não haver, ficariam a cargo
de um órgão colegiado formado pelo Estado e pelos municípios afetados, de modo a não haver concentração de poder decisório nas mãos de qualquer ente. Hoje, 5 anos após a promulgação do novo marco e 4 anos após sua validação pelo Supremo, podemos constatar que ele efetivamente propiciou a atração de vultosos investimentos privados, acima das expectativas iniciais, com impacto, sobretudo, em regiões historicamente desassistidas, mas que, capital, as empresas trouxeram inovação tecnológica, eficiência operacional e capacidade de gestão. E tudo isso sob a vigilância dos entes públicos que seguem preservando o interesse público. Minhas senhoras, meus senhores, saímos daqui hoje com a certeza, penso eu, de que o marco legal do saneamento foi um divisor de águas na história do nosso país. Mas o caminho ainda é longo. A universalização até 2033 exige um esforço enorme e contínuo. Persistem desafios regulatórios, questões federativas complexas e a necessidade de continuarmos assegurando financiamento sustentável para a expansão e manutenção da rede. O Supremo e o Poder Judiciário seguirão contribuindo para a consolidação de um ambiente de segurança jurídica, condição sine qua non para os investimentos de longo prazo, demandados pelo setor de saneamento, no qual previsibilidade e estabilidade são indispensáveis. Parabenizo mais uma vez a Bicom, Sindicom, pela realização deste encontro e a todos os participantes pelo engajamento. As discussões aqui travadas sobre licitações, tarifas ou contratos são fundamentais para acelerar, imprimir velocidade na chegada do saneamento a cada lar brasileiro. Por trás de cada estação de tratamento inaugurada, de cada rede de esgoto implantada, de cada ligação domiciliar realizada, há histórias de vida transformadas. É mãe que terá água limpa para preparar o alimento dos filhos. É a criança que não mais faltará às aulas por doenças de veiculação hídrica. É o idoso que viverá com mais dignidade. Que possamos continuar trabalhando juntos para construir um Brasil onde o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário não seja uma meta, mas uma realidade para todos. Muito obrigado. Obrigada, senhor ministro. Convido agora o ministro das Cidades, Jader Filho. Boa noite a todos e a todas. Quero começar saudando o querido amigo ministro Gilmar Mendes. Parabéns. Antes mesmo de dar início ao meu discurso, faço minha as suas palavras, de uma sensibilidade de quem conhece a realidade do Brasil. Talvez a sua vivência no seu estado do Mato Grosso, que é muito parecida com a vivência do meu estado do Pará, que permita conhecer e entender o Brasil e todas as suas iniciocrasias. Parabéns mais uma vez. Saudar aqui o Paulo Roberto de Oliveira, que é o CEO da GS Inima. Saudar o presidente do Conselho de Administração da Bicom, o Rogério Tavares, saudar a diretora executiva, Cristiane Ferreira, saudar, em nome da doutora Fernanda, que é a nossa consultora jurídica do Ministério das Cidades, todos os nossos colaboradores que cuidam do saneamento a nível do governo federal. Minhas senhoras e meus senhores. Muito boa noite. É com grande satisfação que participo deste evento
que marca os 5 anos de implementação do Marco Legal do Saneamento, uma das reformas estruturais mais relevantes na agenda pública brasileira, e sobre o qual o Ministério das Cidades tem participação direta. Apesar de ser uma obviedade, é preciso repetir de maneira incessante: saneamento é, antes de tudo, um direito humano essencial. E só quem já viveu sem água potável em casa ou sem coleta de esgoto sabe a diferença que isso faz na vida de uma família. Falar de saneamento é falar de dignidade, saúde, qualidade de vida, desenvolvimento social e econômico. Quando lá em 2020 o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.026, atualizando a Lei 11.445, o Brasil deu um passo histórico e sem volta. Passamos a ter metas claras. 99% da população tem que ter direito à água potável e 90% da população tem que ter o esgoto tratado até 2033. E não se trata, ministro Gilmar, de uma promessa retórica, mas de compromissos vinculados a instrumentos de planejamento, regulação e financiamento. Avançamos em pilares estratégicos: regionalização dos serviços, Cristiane, fortalecimento da regulação pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ampliação da participação privada e fortalecimento institucional do Estado como indutor de políticas públicas. Nestes 5 anos, muito foi feito. O Brasil tem hoje 84,9% da população, ministro Gilmar, com acesso à rede de água tratada. Mas o contraste regional persiste. No Norte, este índice é de apenas 64,2%. Na coleta de esgoto, a cobertura nacional chega a 56%. Mas pensem, sendo apenas 81,6% desse volume é tratado de maneira adequada. No entanto, na minha região norte do país, apenas, pasmem, 14,7% da população tem esse serviço garantido. Nem 15% da sociedade do norte do Brasil tem esgoto tratado. Esses números revelam um duplo movimento. De um lado, avanços concretos; de outro, desigualdades que exigem ação enérgica e coordenada. O Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, a SNSA, administra hoje uma carteira de 1.688 empreendimentos ativos, que somam 60,7 bilhões em investimento, sendo 52,4 bilhões em repasses e empréstimos e 8,3 bilhões em contrapartidas. Só no norte do Brasil, são 5,9 bilhões de reais em investimentos, com destaque para obras como a melhoria e ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Araguaína, no Tocantins, com mais de 250 milhões de reais em investimentos, e a macrodrenagem e o sistema de esgotamento sanitário, por exemplo, do mercado do Ver-o-Peso, um investimento da ordem de 18,5 milhões de reais. Ministro Gilmar, nós podemos festejar porque essa obra já chegou a 90%. Mas o senhor, que conhece tão bem o Brasil, imaginar que o cartão postal de Belém, não de agora, esse cartão postal que foi criado há 125 anos atrás, há mais de 125 anos atrás, nunca teve o seu esgoto tratado. Vejam que Brasil é esse que nós estamos a enxergar. Daqui a alguns dias, essa história vai ficar no passado. Mas como que nós podemos admitir tantos anos se passarem e se lugares como um cartão postal, uma feira ao ar livre, a gente considerar normal ela não ter o esgotamento tratado? Mas essa, senhoras e senhores, é a realidade do Brasil. Temos também ainda a implantação e recuperação da Etiúna, onde o Ministério das Cidades está investindo mais de 100,3 milhões de reais, uma obra da COP30, que mostram que como estamos avançando e que ainda temos enormes desafios diante em toda a região norte do país. Além disso, temos uma carteira de debêntures de saneamento
com 72 projetos, somando 64,8 bilhões de reais, dos quais 35,6 bilhões já foram captados no mercado. Na última semana, o Ministério das Cidades autorizou a Companhia do Espírito Santo, a CESAM, a captar 321 milhões para investimentos em obras de água e de esgoto. Essas melhorias vão beneficiar mais de 1,1 milhão de pessoas e o próximo passo será escolher os bancos que vão ajudar neste processo. Com o novo PAC, estão sendo investidos mais 52,6 bilhões para saneamentos nos próximos 4 anos. Mas sabemos que o PLAN-SAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico, atualmente em revisão, estima a necessidade de 882,4 bilhões até 2023 para a universalização dos serviços de água e esgoto. Então, faço aqui uma reflexão com as senhoras e com os senhores. O governo federal tem um investimento de 52 bilhões de reais no PAC. Temos 60 bilhões em obras ativas em andamento. Sendo que, em tudo isso, nós temos um investimento, segundo o PLAN-SAB, necessário da ordem de 882 bilhões de reais. Nós temos do governo federal, que é o grande motor disso, cerca de um pouco mais de 100 bilhões de reais. Nós temos aí uma diferença de mais de 600 bilhões, que, como eu tenho dito, ministro Gilmar, nós não podemos ter prevenção nenhuma, Rogério. Nós não podemos ter nenhum tipo de objeção a qualquer tipo de investimento, seja do setor público ou do setor privado. Se nós não unirmos os esforços, nós não vamos conseguir chegar à meta de 2033. Ninguém, nem o setor privado, nem o setor público, tem condições de sozinho fazer os investimentos necessários para que nós possamos chegar a essa universalização. Até porque, senhoras e senhores, nós temos alguns investimentos, ministro Gilmar, que nós temos dentro do Ministério, a doutora Fernanda sabe bem disso, que não é papel da iniciativa privada fazer, que é levar água, por exemplo, para vilas isoladas, vilas distantes, que precisam de adutoras, que se você colocar num plano de negócio, nunca ficaria de pé. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos cercear o direito dessas pessoas? Essas pessoas são menos brasileiros do que qualquer um de nós? Aí a divisão dos papéis. Aí é o Estado brasileiro que não visa o lucro. Quem visa o lucro são as empresas privadas. O Estado brasileiro tem a obrigação de fazer com que essa água chegue até essas famílias. O que faço aqui, ministro Gilmar, eu tenho sempre em eventos como esse, alguns aqui já devem ter visto essa provocação que eu fiz, mas alguns não, e aí eu vou fazer essa reflexão. Eu estive semana passada, ministro Gilmar, lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso, falando exatamente sobre este tema que nós estamos tratando aqui. E aí eu fiz uma provocação, que eu vou fazer uma provocação a esta plateia. Talvez alguns de vocês estivessem lá, na Fundação, ouvindo aquele debate que foi feito por mim, pela Verônica, naquela reunião. E aí eu fiz uma provocação, se alguma daquelas pessoas toparia voltar agora para casa, e quando vocês abrissem a torneira da casa de vocês não tivesse mais água. O que vocês acham? Isso faz sentido para vocês? E se o esgoto de vocês, por qualquer razão, não fosse tratado, o esgoto de vocês fosse jogado nas ruas, na porta da casa de vocês, vocês acham que isso é uma boa ideia? Pois é. Mas essa aqui é a realidade de muitos brasileiros ainda hoje. Essa é a realidade de muitos brasileiros. Não é uma realidade de nenhum de nós nesta sala, mas é a realidade de muitos brasileiros. Daí a necessidade e a importância do marco legal do saneamento.
Daí a importância que a gente faça com que a regulação traga mais investimentos para o setor. A importância que o Estado brasileiro, aonde o setor privado não chegar, o Estado brasileiro se faça presente. Que nós possamos, também na outra mão, onde o serviço público feito, sejam pelos SAIs, sejam pelos municípios, ou seja pelo Estado, aqueles serviços que são bem feitos, que nós possamos reconhecer e que nós possamos incentivar que esses serviços sejam bem prestados. Nós não podemos ter preconceito algum. Se o serviço público está sendo bem servido, está sendo feito de maneira, por uma empresa pública, está sendo feito de uma maneira correta, vamos apoiar. Se está sendo feito de uma maneira errada, vamos fazer o processo de concessão para que ela possa fazer o serviço. Vamos deixar que o setor privado assuma. Da mesma maneira, se as empresas privadas não estiverem fazendo o serviço corretamente, as agências reguladoras precisam cobrar para que a gente possa prestar o serviço de qualidade. Essa é a nossa obrigação. E vocês podem ter certeza que nós, à frente do Ministério das Cidades, nós faremos esse serviço, nós faremos atenção para que essa água e esse esgoto seja tratado e que a gente consiga alcançar as metas até 2033. Dando prosseguimento, já para não me alongar e já partindo para a parte final do meu discurso, quero dizer que o setor privado, como não poderia deixar de ser, desempenha um papel cada vez mais importante. Desde 2020, foram realizados 59 leilões em 20 estados, mobilizando 178 bilhões em investimentos contratados que beneficiam, ministro Gilmar, 73 milhões de pessoas em 1.529 municípios. Se somarmos investimentos e outorgas, chegamos ao número de 235 bilhões de reais. Atualmente, 28 novos projetos de concessão e PPPs estão em estudo, com o potencial de beneficiar 29 milhões de brasileiros. Mas nada disso seria possível sem regulação firme e transparente. A ANA já editou 12 normas referenciais, padronizando regras para tarifa, metas, indicadores e condições para a prestação de serviço. Esse é um ativo fundamental para dar segurança jurídica e reduzir os riscos e atrair novos empreendedores. Também é impossível falar de saneamento sem falar de clima. Secas, enchentes, inundações têm impacto direto sobre os sistemas de água e esgoto. Como forma de reafirmar o nosso compromisso em prevenção, estamos investindo 2,58 bilhões em macrodrenagem, com obras, a implantação do sistema de macrodrenagem de águas pluviais em Santos, por exemplo, em São Paulo, com investimento de 350 milhões de reais, para citar apenas como exemplo. Após a emergência climática do Rio Grande do Sul, ministro Gilmar, nós fizemos uma seleção no ano anterior que soma tanto a contenção de encosta quanto macrodrenagem da ordem de 17 bilhões de reais. E fizemos uma nova seleção agora de 2,58 bilhões em macrodrenagem. O Ministério das Cidades, em parceria com estados e municípios, desenvolve ainda soluções como reuso de efluentes tratados, controle de perdas, drenagem baseada na natureza e proteção a mananciais. Investir em saneamento é investir em resiliência climática, em adaptação e mitigação. Para cumprir as metas de 2033, será preciso consolidar o modelo regulatório, ampliar e simplificar os mecanismos de acesso ao crédito das companhias de saneamento através de crédito bancário e mercado de capitais como debêntures, dar mais capacidade institucional a estados e municípios para regular o setor em parceria com os entes, prover recursos do orçamento da União para a drenagem dentro da lógica da prevenção. Senhoras e senhores, o saneamento é infraestrutura invisível, mas de resultados visíveis, crianças mais saudáveis, rios mais limpos, cidades mais produtivas. O marco legal nos deu um mapa. Cabe a nós, gestores públicos, empresas, reguladores e sociedade civil, percorrer esse caminho com coragem e determinação. Não se trata apenas de um setor,
mas de uma causa nacional. E causas se movem com compromissos, cooperação e esperança. Com esse espírito, celebramos hoje os avanços conquistados, sem perder de vista os desafios que nos restam. Temos menos de uma década para virar essa página histórica. O Brasil não pode mais esperar. Muito obrigado.